Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 20 de agosto, hoje a igreja faz memória de São Bernardo de Claraval. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 19, versículos 23 ao 30. Mas antes, convido você a curtir, a dar o seu like aí no nosso vídeo, depois deixar os seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Isso vai nos ajudar muito na divulgação, na propagação da palavra de Deus. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Você poderia perguntar: o que, que Jesus tem contra os ricos? Nada. Nada. Veja, a questão aqui não é a riqueza em si. A riqueza aqui, inclusive a própria palavra de Deus vai falar que o amor ao dinheiro, por exemplo, o amor ao dinheiro é um mal. É um mal. Ou seja, o problema não é o dinheiro em si, mas o amor que se tem ao dinheiro, o apego, a ambição desmedida pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos bens materiais, que chega ao ponto, muitas vezes, do dinheiro ser transformado no Senhor, em Deus, para a pessoa. Por isso que em outro texto do Evangelho Jesus vai dizer: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Percebe? Ou seja, em outras palavras, nada pode ocupar o lugar de Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Nem o bem material, nem a riqueza deste mundo. Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Então, é nesse sentido que Jesus está falando aqui, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E o grande exemplo foi justamente aquele jovem rico, escutamos no evangelho de ontem. O evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de ontem. É por conta daquele jovem rico que Jesus está dizendo isso. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aquele jovem que perguntou sobre a vida eterna, o que tinha que fazer de bom. Jesus disse. Ele baixou a cabeça e foi para casa triste. Porque era a sua alegria, a sua riqueza, a fonte da sua alegria. A fonte da sua satisfação, do seu prazer. Percebe? Nada pode ocupar o lugar de Deus.
E aqui é algo muito interessante, meu povo, por quê? Porque para o contexto histórico da época, né, isso já desde o Antigo Testamento, quem era rico era quem era próspero, digamos assim, que tinha riqueza. A riqueza era um sinal de prosperidade e, portanto, um sinal da bênção de Deus. Se a pessoa prosperava, então ali estava a bênção de Deus. Talvez tenha soado aos ouvidos dos discípulos essa frase de Jesus de uma forma muito estranha. Mas como? Lembra, por exemplo, o caso de Jó, né? Jó, que tinha muitos bens, que tinha riquezas, e, e ali era um sinal da bênção de Deus, né? É tanto que quando Jó passou pela provação e perdeu tudo, os seus próprios amigos disseram que ele tinha pecado, né? E Deus estava castigando. Ele tinha deixado de prosperar por causa do pecado dele. Então, Deus estava. Ou seja, a pobreza é sinal de castigo. Mas só que Jesus no Evangelho hoje está dizendo o contrário. Né? Está dizendo o contrário. Muitos que são os últimos serão os primeiros. E os primeiros hoje serão os últimos. Jesus inverte as coisas. Né? E aí, claro, no meio do Evangelho, próprio Pedro, né? Os discípulos ficaram espantados e perguntaram: então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? E Jesus responde, né? Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Veja, meu povo, nós não nos salvamos por nós mesmos. É claro que tem a nossa parte da salvação, como dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Temos a nossa parte, aqui temos o que fazer para sermos salvos, mas sozinhos nunca. É impossível. Sem o auxílio da graça, sem a ação de Deus em nós, não seremos salvos. Não seremos salvos. Então, e é até importante essa palavra, sabe por quê? Porque quando os discípulos perguntam, né? Então quem pode ser salvo? Veja, é uma palavra que transmite expressa uma desesperança. E ninguém pode desesperar-se da salvação. Não. Mesmo com nossas fraquezas, com nossos pecados, com nossa fragilidade humana, nós não podemos nos desesperarmos com relação à salvação. É possível sermos salvos. É possível. Deus enviou o seu Filho que morreu por nós para nos salvar. Então, é possível ser salvo. Eu digo para você, sim, você já experimentou a sua fraqueza, o seu próprio pecado, as suas falhas, as suas frustrações, mas deixa eu dizer, é possível você superar. É possível você vencer. É possível você chegar no céu, mas você precisa crer e se entregar à graça de Deus, à ação da graça, à ação do Espírito. É possível. Deus quer e você consegue. São Bernardo, celebramos hoje, conseguiu. Veja, todos os santos e santas de Deus conseguiram. Se eles conseguiram, nós também podemos, porque nós recebemos a mesma graça que eles receberam. O Espírito Santo de Deus, a força do alto, que nos santifica e que nos impulsiona. Então, a nossa decisão, a nossa renúncia, a nossa determinação, o nosso seguimento a Jesus, auxiliados pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, nos levará para o céu. Por isso é preciso perseverança, determinação, renúncia. É possível chegarmos ao céu. Mas, para isso, é muito importante nós nos desapegarmos de tudo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.